Esta é a Gruta de São Tomé. No Evangelho de São João, São Tomé é mencionado. Olha as minhas mãos, chega cá o teu dedo. Estende a tua mão e põe-na no meu peito. Não podem ser descrentes, têm de acreditar. Believer and not unbeliever. Os judeus nesta área mudaram o nome para Mangache, depois da chegada de São Tomé à aldeia para proclamar a Boa Nova. Mangache, no idioma aramaico, significa aquele que nos tocou. Quem nos tocou foi São Tomé. Touched. Who is touched was Saint Thomas. É um facto pouco conhecido que o conturbado Iraque atual possui uma grande herança bíblica. Os apóstolos Tomé e Tadeu apresentaram o cristianismo aos assírios indígenas no primeiro século depois de Cristo. À medida que a fé se desenvolveu, as planícies da Mesopotâmia começaram a ganhar cor graças a milhares de igrejas e mosteiros. Quando questões teológicas dividiram a antiga Igreja no século V, em oriental e ocidental, missionários fluentes em siríaco já viajavam por rotas comerciais, evangelizando em pontos tão a Oriente quanto a Índia e a China. O Iraque também já foi o lar da fé hebraica. Na cidade de Al-Qosh, os habitantes locais tomam conta dos restos mortais do profeta do Antigo Testamento, Naum. Até 1948, peregrinos judeus provenientes de Jerusalém visitavam o local todos os anos. Acima de Al-Qosh ergue-se o mosteiro de São Hormizd, sendo testemunha da herança cristã do Iraque. O devoto monge nestoriano, Hormizd, fundou o mosteiro perto de 640 d.C. No ponto mais alto da sua história, ele acolhia perto de 500 monges. Células individuais, esculpidas na face rochosa, encontram-se em locais praticamente inacessíveis. O mosteiro permanece um local importante para a Igreja caldeia. Após a conquista muçulmana da Pérsia e Bizâncio, no século VII, muitos cristãos desempenharam funções vitais nas suas comunidades, enquanto estudiosos ou doutores. O mais importante deles todos, no emergente mundo muçulmano, foi Timóteo I, patriarca da Igreja Nestoriana do Oriente. Regularmente estabelecia contacto com elementos da corte do califa e ajudou a enriquecer a famosa biblioteca de Bagdade, conhecida como a Casa do Conhecimento, com traduções de textos médicos e científicos, assim como traduções de Aristóteles e outros estudiosos antigos. À medida que as hordas mongóis devastavam a região no século XIII, o cristianismo começou a sofrer aquilo que viria a ser a sua paixão na região. Sob o domínio islâmico, as perseguições e ocasionais massacres tornaram-se cada vez mais frequentes nos séculos subsequentes, reduzindo gradualmente esta antiga comunidade a uma minoria. Ao pegar num punhado de terra do solo, quase que conseguimos cheirar o sangue dos nossos fiéis. É uma pena que esta terra tenha passado tão facilmente para as mãos dos outros. Faço da minha missão proclamar o Iraque como a minha terra, e todos os cristãos iraquianos devem orgulhar-se do seu país. Chaque chrétien iraquien doit être fier de son pays. Anteriormente, parte do Império Otomano do Iraque foi ocupado pelos britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Reconquistou a sua independência em 1932, quando se tornou num reino. O Partido Nacionalista Árabe, Ba'ath, assumiu o controlo e derrubou a monarquia instalada pelos britânicos e foi proclamada uma república em 1958. Uma série de ditadores governou o país, o último dos quais foi Saddam Hussein, que regeu o seu povo com um punho de ferro e arrastou o Iraque para várias guerras catastróficas.
Em 2003, o regime totalitário de Saddam Hussein foi derrubado pela invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos da América. Atualmente, o país tem dificuldade em lidar com uma insurgência hostil armada e com violentos conflitos em busca de poder que eclodem entre diversas fações políticas e tribais. A nossa situação não é boa. Dado não possuirmos paz, também não temos segurança. Todas as semanas testemunhamos explosões de carros-bomba, de gás e outros tipos de explosões que, ao detonar, roubam a vida de pessoas inocentes. É por isso que o nosso povo em Bagdade está a abandonar esta situação precária. O problema é a segurança. Vivemos num vácuo. O exército e a polícia não conseguem proteger a população. Eles não têm a formação adequada. As pessoas são sectárias. Muçulmano por muçulmano, curdo por curdo, xiita por xiita, sunita por sunita. Não é possível trabalhar sem segurança. Estamos sempre em perigo. A nossa vida está sob ameaça. As mais horríveis tragédias sofridas pela comunidade cristã iraquiana após a queda de Saddam Hussein sucedeu no fim de outubro de 2010, na Igreja Católica Siríaca de Nossa Senhora da Salvação, em Bagdade. Um vídeo colocado no YouTube, registado na sequência do evento, mostra forças iraquianas a libertar os reféns. Agressores armados ligados à Al-Qaeda tornaram reféns 100 crentes enquanto estes se reuniam para a Eucaristia de domingo. Durante as operações de resgate, os terroristas abriram fogo e detonaram diversas bombas, retirando a vida a 58 pessoas, entre elas 2 padres, e deixando muitas mais feridas. Este é o padre Tiar e este é o padre Vassin. Quando os terroristas entraram na igreja, o padre Vassin enfrentou-os e colocou-se em frente deles. Ele perguntou-lhes: "Nós também acreditamos em Deus, porque nos querem matar. Todos nós temos um Deus." Eles disseram: "Vocês são blasfemos." Quando iam matar o padre Tiar, este tentou salvar todas as crianças, senhoras e os restantes fiéis na igreja. Save all the little children and the ladies and other people who were in the church. Eu falei com muitos deles. Eles disseram: "Sentimos-nos pior do que se estivéssemos no inferno." Was more than the hell. A experiência cristã no Iraque tem-se deteriorado significativamente. Relatórios publicados em 2012 revelam que nos últimos 8 anos foram atacadas 71 igrejas, a maioria delas através de engenhos explosivos. 44 delas em Bagdade e 19 em Mossul. Perto de 600 cristãos perderam a vida devido a ataques por motivos religiosos e políticos. Entre os falecidos contam-se 17 padres. 2 bispos foram raptados, um deles, o arcebispo Paulus Faraj Rao, de Mossul, que morreu no decurso do rapto. Na maioria dos casos, os responsáveis pelos crimes afirmaram desejar livrar o país dos cristãos. Esta mentalidade continua presente, uma mentalidade de ataque aos cristãos. Este tipo de ataque geralmente resulta no desejo de emigrar do país. O governo é responsável por tomar medidas mais consequentes sobre este assunto. Pedimos sempre encarecidamente aos membros do clero muçulmano que falem sobre estas questões com os seus fiéis, que tentem não deixar dúvidas sobre o facto deste tipo de atos e ataques violentos serem atos contra a humanidade, ações que não apresentam uma imagem correta do Islão. Ainda não foram tomadas suficientes medidas. Existe atualmente um movimento no Médio Oriente apelidado de Primavera dos Países Árabes. Mas não é verdadeiramente uma primavera, dado que sentimos, subjacente aos slogans e ações, um fundamentalismo islamizante. É deste modo que estão a tentar construir um Estado Islâmico.
voltar a sedimentar a Sharia tal como no século VII. E isto é muito mau para nós. Não funciona. Estamos no século XXI. As mentalidades e tradições mudaram. O mundo também mudou. Têm de ser integrados na sociedade-mãe, mas recusam-se a fazê-lo porque têm medo de perder a sua identidade. Não podemos aceitar isto porque o único critério devia ser a cidadania, não a religião. Modern society, but they don't like because they are afraid to lose their identity. We cannot. Existem diversas religiões: cristãos, muçulmanos, Yazidi, Shabak, Mandeus e por aí fora. A sociedade atual é pluralista e não podemos cingir-nos a uma única tonalidade. And so on. The society is pluralist today, and we cannot have just one color. A comunidade cristã de Mossul foi devastada quase na sua totalidade na sequência da guerra. Antes da queda de Saddam Hussein, Mossul era o lar de uma das mais significativas populações cristãs do Iraque. Perto de 35 mil cristãos viviam lado a lado com os muçulmanos. Hoje em dia, os números desceram para aproximadamente 3 mil. Ataques sistemáticos, tal como o ataque bombista de 2004 à residência do bispo caldeu, deixaram esta comunidade antiga em ruínas. Os cristãos encontraram um nível de violência inconcebível em Mossul. Muitos deles perderam a vida devido à sua fé. Entre eles encontra-se um jovem padre, o padre Rajid Ghani, que foi abatido em 2007, não muito longe da sua igreja. Em março de 2008, o predecessor do arcebispo Nona, em Mossul, o reverendíssimo Paulus Faraj Rao, foi raptado e assassinado por extremistas islâmicos. A primeira coisa que fizemos foi administrar um ao outro o sacramento da reconciliação. Para o meu jovem amigo, esta foi a primeira vez que ele fez a confissão de outro padre. Também ouvi a sua confissão enquanto nos preparávamos para morrer. Quando este ritual profundamente emotivo chegou ao fim, uma grande serenidade apoderou-se de nós. O padre Pioche Afaz e o seu colega foram libertados 9 dias depois, após ter sido pago um resgate. O dinheiro, contudo, não é o motivo que conduz às atrocidades contra os cristãos de Mossul. Há grupos fundamentalistas islâmicos que consideram Mossul e o Iraque como pertencentes ao Islão. Eles não toleram a presença de outras religiões nesses locais. É por isso que os cristãos são perseguidos e até mesmo mortos. A residência do arcebispo foi deslocada para uma pequena casa de família após o local anterior ter sido devastado pelo ataque bombista de 2004. As ruas que conduzem ao episcopado atual encontram-se barricadas, sendo cada entrada guardada por uma patrulha militar. O arcebispo Nona vive aqui com 4 dos seus padres. Até ao momento, muitas pessoas continuam a perguntar-me: continua em Mossul? Eu digo que sim, que o faço por causa da minha fé, daquilo que sinto e pelo meu sentido de dever. Consigo sentir a necessidade de um padre por parte das pessoas. A nossa presença dá força às pessoas e enche os seus corações com conforto e coragem. Tenho testemunhado isso nas minhas visitas às pessoas em todas as igrejas que já servi. Para o arcebispo Nona e os seus padres, é difícil falar sobre o futuro.
A sua missão é transmitir esperança aos seus fiéis, permanecendo com eles, apesar de todas as ameaças e violência. Na raiz da esperança jaz a fé. A nossa fé cristã dá-nos sempre esperança nos momentos de dor. Na escuridão há sempre uma luz a algures, há sempre esperança. Temos esperança na presença do Senhor entre nós. Acreditamos que a nossa vida cristã e fé merecem este tipo de sacrifício. Acreditamos que a nossa fé cristã é, na verdade, a nossa vida, é tudo para nós. La vita cristiana, la fede cristiana, secondo noi è la nostra vita tutta. Ao longo da última década, a imigração esvaziou gradualmente a vida desta pacífica minoria iraquiana. Apesar dos cristãos prefazerem apenas 2% da população iraquiana, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados relatou que eles constituem 40% dos 1,6 milhões de iraquianos que procuram asilo no estrangeiro. O seu número caiu dos aproximadamente 900 mil antes da invasão para os atuais cerca de 200 mil. Amman, a capital do reino haxemita da Jordânia, tornou-se num refúgio para muitos cristãos à procura de um lar longe do Iraque. As famílias aguardam aqui vários meses e às vezes anos pela oportunidade de poderem emigrar para a América ou outros países ocidentais. As condições de vida são frequentemente indigentes e é difícil encontrar trabalho. O padre Khalil Jahar lidera os Mensageiros da Paz, uma organização não-governamental que auxilia as famílias iraquianas durante a transição, não obstante a sua fé. Sendo os donativos recolhidos durante as Eucaristias de domingo, ele consegue reunir cabazes alimentares para aproximadamente 50 famílias todas as semanas. É muito difícil. Eles vivem com medo porque sabem que a qualquer momento podem ser enviados de volta para o Iraque. E serem enviados de volta para o Iraque é igual a serem enviados para enfrentar a sua morte, o grande imponderável. Porque eles deixaram tudo em Bagdá. Estas pessoas estão a sofrer. Para mim, o mais importante são estas famílias, apoiá-las. Custa saber que os nossos irmãos na fé estão a sofrer e a precisar da nossa ajuda. Eles necessitam das nossas preces. Eles necessitam do nosso apoio. Para a população cristã que se mantém fiel à sua pátria, apesar de estar sob constante ameaça de ser atacada ou morta, o que lhe dá força é a esperança do Iraque conseguir ultrapassar os conflitos e as divisões. Esta esperança pode ser encontrada nos esforços sinceros feitos ao longo dos anos pelos líderes da Igreja, tentando fomentar a existência de diálogo entre cristãos e muçulmanos, de modo a conseguir chegar a uma cultura de diversidade e respeito mútuo. Fiquei bastante surpreendido com o modo acolhedor como fomos recebidos em Bashika. Perante mim, vi não só rostos cristãos da nossa Igreja Católica Siríaca ou da Igreja Ortodoxa. Também notei a presença de clérigos yazidi e muçulmanos. Isto não sucedeu no exterior da nossa igreja. Isto ocorreu no interior, no decurso de uma pequena cerimónia. Estabelecemos relações com os imãs, com as autoridades religiosas e até com políticos. Estamos a tentar tornar possível que todos os grupos se sentem juntos e dialoguem, não que guerreiem uns contra os outros. Durante o Ramadão muçulmano, irei oferecer um jantar para mais de 200 pessoas, tanto para as autoridades religiosas como para as outras pessoas. Eles irão reunir-se e estabelecer uma linha de diálogo. E isto não é possível fora da Igreja. Até o presidente da Câmara afirmou que a única coisa que nos pode ajudar e unir é a Igreja. Sou um otimista, apesar da nossa situação não ser simples e de a nossa envolvência nem sempre ser pacífica. Tenho esperança no novo começo por parte do país.
Existem pessoas que trabalham com este intuito com toda a sinceridade, tentando fazer regressar a dignidade e a prosperidade, de modo a que as pessoas possam viver em conforto e harmonia. Relativamente a isto, permaneço um otimista. Os cristãos locais devem ter uma linha de diálogo com todos para poderem ser como a levedura no pão ou a luz nas trevas, para dar um bom exemplo. Être le ferment dans la farine et être la lumière dans les ténèbres du monde pour montrer le bon témoignage. There is no one in the world. Não há ninguém no mundo que, ao olhar para a sua mãe em sofrimento, consiga deixar de agir. É por isso que desejo fazer algo pela Igreja, porque ela é, na verdade, a minha I mãe. want to make something for the church because it is exactly my mother. A esperança que me faz persistir é a esperança da ressurreição. Esta esperança faz com que olhe sempre para a vida de modo positivo, mesmo que haja muito de errado na minha vida. A esperança na ressurreição converte o negativo em positivo. Many bad things in my life, but the hope of the resurrection convert all the negative things to be positive things. Hoje, mais do que nunca, a Igreja em sofrimento do Iraque precisa que o mundo a apoie para conseguir sobreviver a este êxodo sem precedentes. A coragem e a determinação daqueles que permanecem para participar no processo de reconstrução pacífico são testemunhas de uma fé extraordinária que sobreviveu durante milénios.